5. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 27 em diante. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Queridos, é uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos. Eu venho da cidade de Pindamonhangaba, onde eu dedico boa parte da minha vida aprendendo um pouco mais a palavra de Deus, para poder assim servir melhor o meu Senhor, servir melhor a igreja que eu faço parte. Eu não me responsabilizo pelos uais que saírem da minha boca, porque você não vai precisar de 3 minutos para descobrir que eu sou mineiro. Quando eu cheguei aqui pela manhã, disseram que tinha um tal de baião de 2 aí, eu não conhecia, eu perguntei que trem que é esse. Aí me disseram, o trem é bom. E era realmente muito bom. O trem veio com fumaça e fazendo piuí ainda. Uma bênção. Deixe-me falar um pouco do meu Jesus, queridos. Deixe-me falar acerca do meu Jesus Cristo. Queridos, Jesus é Deus. Jesus é Deus se fazendo carne. Ele é Deus se fazendo mais presente, mais perto. A Bíblia é um livro de amor, da história do tanto Deus ama a humanidade que Ele fez. E de tanto amar os seus filhos, e de tanto amar as suas criaturas, e de tanto amar a humanidade, Deus, Ele se fez carne. Ele habitou entre os homens. Um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Jesus, Ele vem cumprindo as profecias. Jesus, Ele vem cumprindo tudo aquilo que os profetas haviam anunciado sobre aquele que iria chegar. Você vai ali para o capítulo 53 de Isaías, você vê o cordeiro que é moído, que é transpassado, que é ferido pelos nossos pecados, que é moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos assim sarados. E tudo isso se cumprindo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele vem para estabelecer o reino de Deus na terra. Assim que Ele fora batizado por João Batista, o Espírito Santo o conduz ao deserto, e depois de ser tentado ali por vários dias por Satanás, o Senhor triunfa, vence todas as tentações e sai dali anunciando ousadamente: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando se fala em reino, logo se pensa em um império, em um castelo, em soldados, em cavaleiros, em espadas, em exércitos. Só que o Senhor Jesus, Ele também disse: o reino de Deus não vem com aparência externa. O reino de Deus é como uma sementinha, um grão de mostarda, muito pequeno, sem muita aparência, sem muita pompa. Quando Jesus disse que é chegado o reino de Deus, todos estavam ali na expectativa de que Ele finalmente fosse destruir o Império Romano, Ele finalmente fosse libertar o povo de Israel, os judeus, daquela escravidão de pagar absurdos impostos a Roma. Só que o Senhor Jesus, Ele começa o seu reino indo até o mar da Galileia. Glória! Escolhendo pessoas simples, irmãos. Não guerreiros, não nobres, não cavaleiros, mas pescadores. Pessoas iletradas, sem muita instrução, que não frequentavam as escolas dos mestres da lei de Israel, que não sabiam ensinar muita coisa, homens de temperamento difícil de lidar, gente difícil. Jesus foi atrás dos mais difíceis, dos mais complicados,
dos mais desprezados, das pessoas que ninguém mais queria, daqueles que não tinham nenhuma posição social, que não tinham nenhum valor para o império nem para ninguém. Gente que se morresse ontem, hoje ou amanhã, não fariam qualquer diferença na sociedade. Aleluia. Jesus foi atrás de pescadores. Aleluia. Jesus é muito conhecido por converter gente que não presta. Eu acho que é por isso que ele foi atrás de mim. Ele é muito conhecido por pegar aquele sem valor, por pegar aquele que não valia absolutamente nada e mostrar para todo mundo que ele é Deus, que ele tem poder para levantar a qualquer um que ele quiser. E o ministério de Jesus começa. O interessante, meus queridos, é que quando João Batista surgiu, ele surgiu pregando arrependimento, chamando os homens a se converterem dos seus maus caminhos, chamando os homens a se arrependerem. Logo prenderam João Batista. A intenção era calar de uma vez por todas a voz daquele homem. Prenderam João Batista. Pronto, o perturbador de Israel, esse tal de profeta e louco, ele está preso. Só que aí apareceu Jesus, que teve muito mais discípulos, muito mais voz, muito mais ministério, e ninguém conseguia detê-lo. Jesus, ele começou seu ministério e começou pregando o arrependimento, anunciando a chegada do reino de Deus, e por ele eram feitos muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas, e logo multidões começaram a segui-lo. Aleluia. E logo pessoas e mais pessoas começaram a acompanhar Jesus por onde quer que ele ia. Até que no ministério de Cristo, no início de sua caminhada, a Bíblia diz que Jesus, ele avista um homem. A Bíblia diz exatamente assim: ele vê um homem, ele contempla um homem, ele contempla uma pessoa comum. No meio de tantas pessoas, Jesus, ele olha um homem e aponta para ele e chama ele. Da mesma forma, queridos, na nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós contemplamos o Senhor Jesus, ele escolhendo pessoas, ele apontando para pessoas e as chamando, desde as mais indignas, das mais desprezadas, das mais sem valor, mas porque o Senhor Jesus, ele não olha para você vendo o que você é hoje. O Senhor Jesus, ele olha para você sabendo do que você pode se tornar no amanhã. Aleluia. O que me chama a atenção é que o que nós somos para que Deus vire os seus olhos em nossa direção. Nessa noite de Santa Ceia, uma noite em que os nossos corações ficam mais quebrantados, uma noite em que nós estamos mais sensíveis, porque lembramos com mais ênfase, com mais intensidade, tudo o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Toda essa história de amor que Deus tem pela humanidade. O que nós somos para que Deus olhe para nós. O Salmo capítulo de número 8, versículo 3 e 4, o salmista diz: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem para que te lembres dele? O salmista olhou para o céu, viu o tamanho da lua, viu o tamanho do sol, viu o tamanho dos astros, viu o quão extraordinários são as coisas vistas daqui de baixo, as coisas lá de cima. E ele diz, diante de criações tão gloriosas, intocáveis, que até hoje são estudadas, e seus mistérios totais jamais serão totalmente desvendados, o que é o homem, Senhor, para que te lembres dele?
Aleluia. O que sou eu, Senhor, para que o Senhor se lembre de mim? Eu, a menor de todas as criações, a mais insignificante, a mais frágil, a única que se rebelou contra ti, a única que disse não à sua vontade. O que é o homem para que te lembres dele? Aleluia. Queridos, a Bíblia diz no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A forma com que Deus é apresentado e a forma com que Cristo ele é apresentado nesse capítulo 2 de Filipenses é maravilhosa e é de cortar nossos corações. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Repare que ele já se humilhou sendo Deus, e depois sendo homem, ele se humilhou de novo, morrendo uma morte de cruz. Aleluia. Só que a Bíblia também diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Santa Ceia, meus queridos, não é um culto fúnebre, porque o meu Senhor que morreu na sexta, ele ressuscitou no domingo, ele está vivo, ele reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No meio da nossa indignidade, queridos, aleluia, no meio da nossa miséria espiritual, Deus ele olha para nós, assim como ele olhou para aquele homem. Não era um homem comum, era um cobrador de impostos. Essa é a história do apóstolo Mateus, o escritor do primeiro evangelho. Os cobradores de impostos eram homens odiados, considerados juntos com as prostitutas, os adúlteros, os assassinos e os ladrões. Homens completamente ignorados. As pessoas daquela época costumavam crer no seguinte: Deus pode salvar a qualquer um, menos aqueles traidores. Eram judeus, eram israelitas, só que a profissão dele era trabalhar para o Império Romano. Eram considerados ladrões. Eles tinham em suas mãos poder para ordenar a qualquer grupo de soldados para forçar um indivíduo a pagar o imposto que eles assim intentassem no coração. Eram homens completamente odiados, indignos da misericórdia e do amor de Deus, considerando assim o povo daquela época. Esses são traidores. Esses são os miseráveis que traíram a nossa própria pátria. Não são dignos de serem chamados de descendência de Abraão. Não são herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão e o seu povo. Eles devem ser completamente cortados do nosso meio. Não os consideramos como nossos irmãos. Essa era a classe dos cobradores de impostos. Oh, aleluia. Homens desprezados, indignos, ladrões, sem valor, sem nenhum motivo para alguém olhar por eles e desejar que Deus estivesse na vida deles. Muito pelo contrário, eram objeto de ódio, de raiva e de maldição de todo o povo judeu. Jesus olhou para ele: é esse mesmo que eu quero. Aleluia. Obrigado. Era do tipo de gente que talvez se dissessem, quando Jesus olhou para ele e o chamou:
Os discípulos podem haver, talvez, se manifestado: Senhor, qualquer um, menos esses aí. Senhor, o Senhor só pode estar de brincadeira com a nossa cara. Qualquer um. Esses aí não, Senhor. Esses aí são traidores. Esses aí não sentam e não comem com a gente. Eles não merecem a salvação. Mas quem foi que disse que a salvação é merecida? Esses não, Senhor, não. É esse mesmo que eu quero, o mais ímpio. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Na nossa vida é do mesmo jeito. Estamos nós assentados na recebedoria, na miséria espiritual, mortos espiritualmente, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão separados da glória e da comunhão com Deus. Assim nós estávamos completamente perdidos, Aleluia. com a chama de Deus apagada em nossa alma, perdidos longe da vontade de Deus, até que Jesus vem e chama-nos pelo nome e diz: ei, segue-me, venham até mim, venham após mim, vinde a mim e recebereis descanso para as vossas almas. A chamada de Jesus para ele foi bem simples, não tinha que haver muitos questionamentos. Jesus olhou para aquele homem e disse: segue-me. Ele não disse para onde ele iria. Jesus não disse o que ele deveria fazer. Jesus também não disse o que iria acontecer com a vida dele depois daquele momento. A única coisa que o Senhor Jesus disse para ele foi: segue-me, siga-me, me acompanhe, venha ser meu discípulo. Queridos, o que eu entendo nisso aqui, a respeito da nossa caminhada cristã, é que o Senhor Jesus, Ele não nos apresenta falsas ilusões como estão sendo apresentadas hoje em dia. A única coisa que o Senhor disse é: siga-me. Ele não disse: venha e você terá mais do que você tem hoje. Ele não disse: venha-me e todos os seus problemas serão um passe de mágica, resolvidos de uma hora para outra. Jesus não disse: venha, siga-me, porque se a sua vida já está boa, ela vai melhorar muito mais. Se você já é rico, você vai enriquecer muito mais. Se você já tem, você terá muito mais. O Senhor Jesus não apresentou nenhuma vantagem quando chamou o Mateus para o discipulado, quando chamou o Mateus para segui-lo. Aleluia. Havia apenas uma palavra e uma pessoa diante daquele homem, e ele tinha apenas uma decisão: ou eu vou ou eu não vou. Aleluia. Queridos, não precisamos de iscas para irmos até Jesus. Não precisamos de atrativos, de para sermos atraídos até Cristo. Porque se eu uso carne para atrair pessoas para Cristo, eu vou conseguir discípulos completamente carnais. Se eu uso carne para atrair pessoas até Cristo, o que eu vou conseguir são abutres que gostam de carne. Aleluia. Glória! Meu irmão, não havia nada na frente de Mateus a não ser a pessoa de Cristo, a não ser a própria pessoa de Cristo. Ou ele ia porque ele estava desesperadamente precisando de Cristo, ou ele ficava exatamente na sua vida de pecado em que ele se encontrava. Aleluia. Agora hoje muitos estão indo a Cristo por causa de dinheiro, querendo crescer na vida material, profissional. Não é pecado buscar essas coisas, mas é pecado sim, meu irmão, quando a glória daquele que é mais brilhante do que o sol e que a lua, que a cidade da Nova Jerusalém não necessita nem de sol, nem de lua para iluminar, porque Cristo
Cristo é a sua lâmpada, quando todas essas coisas materiais ofuscam a visão de Cristo, aí se torna pecado. Aleluia. Glória. O que Cristo significa hoje para mim, para você? Aleluia. Será que Ele é tudo? Ele é tudo na minha vida? Ou sem Ele eu ainda consigo viver? Ou se tirarem Ele da minha vida, nem sinto muita diferença, porque é tudo religião mesmo. É tudo nicodemizice. Sabe o que é nicodemizice? João capítulo 3. O homem não fumava, não bebia, não pecava, não adulterava, não fazia nada de errado, mas Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, se você não receber um novo coração de Deus, se a sua mente não mudar, você nunca verá o reino de Deus. O interessante, é muito oportuno falar sobre isso, é que nós perdemos a visão de Cristo. Aleluia. Cristo não é mais suficiente para nós. Aí eu preciso de arrumar uma série de apetrechos, de entretenimentos para trazer pessoas para a minha igreja e para mantê-las lá dentro, porque as pessoas não estão mais se apaixonando desesperadamente. Cristo, Ele é suficiente. Aleluia! Suficiente. Cristo, Ele é mais importante do que o oxigênio que os seus pulmões tanto clamam todos os dias para continuar funcionando. Ele disse: eu sou a videira. Pronto. Ele é o tronco, Ele é a raiz, Ele é tudo. Não existe vida fora dele. Corta um galho para você ver quanto tempo que ele dura. Seca, morre. Vai desaparecer. Porque Ele é a fonte da vida. Queridos, precisamos urgentemente resgatar essa visão da pessoa de Cristo. Porque Cristo, Ele é muito precioso. Porque Cristo, Ele é muito valioso. A sua alma, ela não vale dinheiro dessa terra. A sua alma, ela também não valeu um serafim, a vida de um anjo, a vida de um arcanjo do céu. A Bíblia diz: não fostes com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue, o sangue acenda no seu coração uma paixão pelo Senhor Jesus Cristo, que venha a ver até a eternidade. Ali estava um homem assentado em seus pecados, como um ladrão, como um traidor, e ele realmente era um ladrão, era um traidor, porque os cobradores de impostos naquela época abusavam, pecavam mesmo. Está igualzinho a nossa vida hoje, né? É fácil de entender isso aqui. Falar de imposto, o povo brasileiro entende muito bem. Queridos, do mesmo jeito, ali estava aquele homem assentado em seus pecados, morto espiritualmente. Uma palavra foi dita em direção a ele: segue-me. Aleluia. E ele tinha a escolha de ir ou de não ir. Só que ir significava renunciar toda a profissão de lucro que ele tinha. Aleluia. Ir até Jesus iria cortar a fonte de renda daquele homem. Aleluia. Ele não conseguiria um emprego melhor do que aquele, jamais. Ele não conseguiria ganhar tanto dinheiro quanto ele ganhava, ter tantas riquezas, vestir como ele se vestia, comer da forma que ele comia, não conseguiria manter o padrão social que ele
tinha até aquele instante, se ele fosse até Jesus, ele teria que romper definitivamente com a sua velha vida e ir até Jesus. Ele não poderia viver uma vida dupla, como muitos têm feito hoje. Querido, Jesus não quer você pela metade. Aleluia. Jesus não quer a sua vida parcialmente. Ele quer você 100% para Ele. Aleluia. Talvez o questionamento na mente dele seria esse: será que vale a pena? Aqui temos um homem que não perguntou: o que eu vou ganhar se eu te seguir, Senhor? Aqui nós temos um homem que não está interessado em vantagens, em lucros, em benefícios. A única coisa que ele se interessou ali foi pela própria pessoa de Cristo. É Ele que é a gasolina que eu uso para viver todos os dias. Ele é o meu motor, Ele é minha fonte de vida. Sem Ele eu não existo. Queridos, a Bíblia diz que após receber aquela palavra de Jesus, segue-me, ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aleluia. Ele, ao ouvir aquela convocação, aquela ordem, não era um convite, era uma ordem de segue-me, me acompanhe. Ele foi, ele deixou tudo e o seguiu. Ele rompeu definitivamente com a sua vida de lucros, com a sua vida de pecados. Porque para servir ao Senhor Jesus, o discipulado, ser um discípulo de Cristo, é uma história de renúncia, é uma jornada de crucificação do eu, é uma jornada de abnegação, de dizer não para esse mundo, para o pecado, para a carne, para os demônios. Aleluia. Aqui está alguém que tinha uma vida ótima, mas que preferiu seguir a Cristo. Aqui está alguém que tinha largas vantagens em escalas sociais, mas que escolheu ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas a visão do Cristo encheu-lhe os olhos. Aleluia! Deus dos céus, acendam a tua igreja essa noite o mesmo interesse pela pessoa de Cristo. Às vezes, queridos, nós estamos tão interessados no que Cristo pode fazer por nós. Nós estamos tão interessados no que Cristo pode nos conceder, nos dar, nos responder. E é normal nós precisarmos de coisas e queremos que Deus supra as nossas necessidades, mas nós estamos perdendo a essência da coisa, a centralidade da fé no Evangelho, que é a própria pessoa de Cristo. Se Ele não for lindo para você, se Ele não for a joia mais preciosa da sua vida, se Ele não for o seu motivo maior de continuar vivendo, nossa vida é uma vida de idolatria, se assim não for Ele. Só existe um trono dentro de cada ser humano, e esse trono deve estar ocupado pelo Salvador Jesus. Aleluia! Ele não aceita dividir espaços com drogas, com pornografias, com masturbações. Ele não aceita dividir espaços com pecados, com coisas que aparentemente são pequenas, mas te afastam da sua comunhão com Deus. Cristo não aceita dividir espaço com Mamon, com as riquezas, com o dinheiro, com essa ambição de ganhar, de chegar cada vez mais alto, independente do que se precisar fazer para se assim conseguir. Cristo não quer dividir espaço com ninguém, meus queridos. Cristo quer esse trono só para Ele. A vida do discípulo começa com alguém que está em pecado. Começa com alguém que recebe uma palavra: vem a mim. Como aqueles pescadores: venham após mim, me acompanhem, e eu farei de vocês pescadores de homens, e eu farei de vocês pessoas de grande valor. Queridos, a vida do cristão continua com uma vida de renúncia, com uma vida de abnegação, de lutas, de problemas, de dificuldades.
Mas e o fim? Como é o fim disso tudo? Será que para Mateus valeu a pena? Mateus, que tinha todo o conforto e segurança de viver ali protegido por um império, trabalhando para eles, mas que terminou martirizado por causa da sua fé. Trocou conforto, trocou uma falsa paz, trocou muito dinheiro para morrer assassinado por causa do Cristo que um dia o chamou. Alguns dizem que flechas foram lançadas contra o seu peito e ele morreu ali no chão sangrando. Outros que uma lança o transpassava e ele morreu dessa maneira. Mas esse não é o fim de Mateus. O fim de Mateus está em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número... capítulo de número 21, versículo de número 14. Esse aqui é o fim de Mateus. É isso aqui que nós vemos se valeu ou se não valeu a pena para alguém que vivia naquela vida de luxo ter servido ao mestre. A Bíblia diz no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 14: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus. Quando você não tem nada nessa terra, pode saber que você tem tudo no céu. Quando o mundo diz não na sua cara, quando o mundo te desampara, Deus no céu olha para você e te acolhe de braços abertos. Quando talvez você nunca viverá uma vida de luxo como as pessoas da nossa sociedade tanto prezam, tanto correm atrás, pode saber que o teu nome está escrito no lugar onde não pode ser apagado. É o livro da vida que está nas mãos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vale a pena, meu irmão, entrar nessa jornada. Se você ainda não estava firme, se você ainda estava com passos vacilantes nessa fé, não tinha se posicionado, vivia em cima do muro, pelo amor de Deus, siga o exemplo deste homem, vai até Jesus, se posicione, vai até as últimas consequências da sua vida. Você pode não conseguir muita coisa nessa terra, como as igrejas de hoje estão prometendo coisas que Deus jamais prometera, mas pode ter certeza que lá naquele dia você vai me encontrar e vai dizer: valeu a pena, meu irmão, valeu a pena, valeu a pena. Aleluia! Em nome do Senhor, aleluia! Somos viajantes, somos peregrinos, somos pessoas que trilhamos uma jornada. Aleluia! Vivemos uma vida diferente, sangramos nossos pés durante a caminhada, suamos, apanhamos, sofremos, fomos humilhados ao público e ao mundo inteiro, como foi na última parada gay, que teve aí, está em todos os jornais internacionalmente, para que todos vejam e humilhem nossa fé. Assim é a nossa jornada, feita de humilhações. Alguns nesse exato momento estão sendo mortos por causa do mesmo Deus que você está servindo hoje. Ah, mas lá naquele dia, Aleluia! oh meu irmão, eu mal posso esperar para que os céus se rompam. Eu não quero me encontrar com Cristo porque eu quero me ver livre de problemas, porque eu quero esquecer os sofrimentos dessa vida, não. Eu quero é Cristo, meu irmão. Eu quero é Cristo. Quando eu me converti, eu era só um adolescente. Aí cada um me segurava para um lado, queriam que eu fosse para um lado. Não, o pastor não presta, aqueles irmãos ali não prestam, e os músicos queriam para o outro lado. Não, aquele grupo ali não presta. Aí me puxaram pela perna: ô irmão, não acredito em ninguém aqui. Eu falei: cadê o grupo dos que querem Deus? Eu só quero Deus, eu só quero Deus. Me dá Deus, pelo amor de Deus, me dá Deus. Eu quero Cristo. Eu quero por causa de ninguém, eu quero Cristo. Eu estou apaixonado por Cristo. Alguém me fale mais sobre Cristo, alguém me ensine mais sobre Cristo, alguém me aproxima mais dele. Pelo amor de Deus, eu quero Cristo. A paixão pelo
Senhor Jesus. É uma coisa que nós não podemos deixar morrer nas nossas vidas. É isso que nos traz mansidão, é isso que nos traz domínio próprio, é isso que nos faz bem-aventurados, é isso que nos faz mansos, pacificadores, é isso que nos faz perseguidos por causa da justiça. Eu tenho que me apaixonar todos os dias pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma única oração com toda a igreja. Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! Queridos, Oh, glória! saia desse lugar amando a Deus como você nunca amou em toda a sua vida. Saia desse lugar, continue esse culto apaixonado por Cristo, com seu coração ardendo de vontade de estar cada vez mais perto dele, de vontade de conhecê-lo a cada dia mais, porque essa é a eternidade, essa é a vida eterna, como a Bíblia diz, que conheçamos a Deus. Passaremos uma eternidade tentando conhecer um Deus completamente infinito, e uma eternidade ainda não será suficiente para desvendar todos os mistérios de um Deus, porque Deus, ele é maior do que a própria eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é incrível, é extraordinário, é maravilhoso. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença. Oh Deus, obrigado. O teu evangelho foi ministrado, louvores foram cantados. Esse culto ainda vai continuar. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que convença, deixe o coração mais duro, Senhor, derreta o coração gelado, Senhor. Fere os nossos corações com esse teu evangelho, que essa palavra, essa semente venha brotar nos corações, Senhor, e florescer vida eterna, e florescer fruto de arrependimento, Espírito Santo de Deus, que seremos conhecidos como um povo piedoso, Cristo, que sonha com Cristo, que é apaixonado por Cristo, Senhor, que a tua imagem, o teu nome estejam estampados no nosso caráter, que por onde passarmos, ó Deus, essa palavra venha gerar transformação em nós, ao ponto de ser reconhecidos como os teus discípulos, como os cristãos que foram chamados teus homens, porque se pareciam com o seu mestre. Oh, graças a Deus, assim nossas vidas a ti. Os irmãos podem sentar. Eu agradeço a sua vida.